Ela não nasceu cercada por sedas ou servida por exércitos, mas sim no silêncio do exílio e na poeira de uma terra que não era sua. Hadassah era apenas uma jovem órfã, criada sob o olhar atento de seu primo Mordecai, que a ensinou que o maior tesouro de uma mulher é a sua fé e a sua discrição. Enquanto isso, no coração pulsante de Susa, o rei Xerxes oferecia um banquete que desafiava a imaginação humana, onde o vinho jorrava de fontes e o ouro brilhava sob o sol da Pérsia. Mas, em um momento de embriaguez e soberba, o rei exigiu que a rainha Vasti desfilasse sua beleza diante de uma multidão de homens ruidosos. Quando o não de Vasti ecoou pelos corredores de mármore, o destino de um império mudou para sempre. A rainha foi banida, e um vazio perigoso surgiu no trono, deixando o rei em uma busca frenética por uma substituta que fosse tão submissa quanto bela. Mensageiros foram enviados para todos os cantos das 127 províncias, reunindo as jovens mais encantadoras como se fossem flores para um jardim real. Entre elas estava Esther, escondendo sua verdadeira identidade por ordem de Mordecai, pois o palácio era um lugar onde segredos podiam ser a diferença entre a vida e a morte. Esther entrou na casa das mulheres sob a guarda de Hegai, e enquanto as outras candidatas exigiam joias caras e perfumes raros para impressionar o monarca, ela escolheu a simplicidade e a graça. Durante 12 meses ela foi preparada com óleo de mirra e especiarias, mas sua verdadeira força vinha de dentro de um lugar que os persas não podiam compreender. Quando finalmente chegou a sua vez de caminhar até os aposentos reais, o silêncio tomou conta do ambiente. Esther não caminhava como uma escrava ou uma competidora, mas como alguém que já possuía uma coroa invisível. Ao ver Esther, o rei Xerxes sentiu algo que nenhum outro banquete ou conquista militar jamais lhe proporcionara. Ele não viu apenas um rosto bonito, mas uma alma que o cativou instantaneamente. O rei a amou mais do que a todas as outras, e em meio a uma celebração magnífica, ele colocou o diadema real sobre sua cabeça. Hadassah agora era Esther, a rainha da Pérsia. Mas o que o rei não sabia era que ele tinha acabado de colocar a salvação de um povo dentro de seus próprios muros. Mordecai passava seus dias à porta do palácio vigiando sua protegida, e foi ali, em um dia aparentemente comum, que ele ouviu o sussurro de uma traição. 2 oficiais planejavam assassinar o rei na escuridão de seus aposentos. Mordecai agiu rápido e enviou o aviso por meio de Esther, salvando a vida do soberano. O evento foi registrado nos livros de crônicas, mas o nome de Mordecai foi deixado nas páginas esquecidas. Mal sabiam eles que esse esquecimento era apenas uma peça no tabuleiro de um Deus que nunca dorme e que o verdadeiro inimigo estava prestes a surgir das sombras para testar a coragem da nova rainha até o seu limite final. O tempo passou, e enquanto a rainha Esther vivia entre os jardins suspensos e as tapeçarias de Susa, uma sombra densa começou a se projetar sobre o reino. O rei Xerxes decidiu promover um homem chamado Amã à posição mais alta de seu governo, ordenando que todos se ajoelhassem diante dele como se ele fosse um deus na terra. Amã era um homem consumido pela arrogância e pelo desejo de ser adorado, mas havia um obstáculo em seu caminho de glória. Mordecai, o primo de Esther, permanecia de pé e firme nos portões do palácio, recusando-se a prestar homenagem a qualquer um que não fosse o Deus de Israel. Cada vez que Amã passava e via Mordecai imóvel, sua fúria crescia como um incêndio incontrolável. Quando ele descobriu que Mordecai era judeu, seu ódio se transformou em um plano maligno de extermínio total. Ele não queria apenas o sangue de um homem, ele queria apagar toda uma nação do mapa das províncias persas. Amã então lançou o Purim, que era o sorteio das sortes, para escolher o dia perfeito para a carnificina.
e depois se aproximou do rei com palavras carregadas de veneno e manipulação. Ele disse ao rei que existia um povo espalhado e isolado, cujas leis eram diferentes e que não obedeciam aos decretos reais, sugerindo que não era do interesse da coroa tolerá-los. Com uma promessa de riqueza e uma falsa justificativa de segurança nacional, o rei Xerxes entregou seu anel de selar a Haman, permitindo que ele escrevesse o destino de milhões. O decreto foi enviado por correios velozes a cada canto das 127 províncias, ordenando que, em um único dia, todos os judeus jovens e velhos, mulheres e crianças fossem aniquilados e seus bens saqueados. Quando a notícia chegou a Susa, a confusão e o luto tomaram conta das ruas, e Mordecai rasgou suas vestes, cobrindo-se de cinzas e chorando amargamente diante do portão real. A notícia da agonia de Mordecai chegou aos ouvidos de Ester dentro do harém, e ela enviou mensageiros para entender a causa de tanto sofrimento. Através dos muros do palácio, Mordecai enviou uma cópia do decreto e uma ordem clara para que ela entrasse na presença do rei e implorasse por seu povo. Ester hesitou, pois conhecia bem a lei de ferro da Pérsia, onde qualquer um que se aproximasse do trono sem ser chamado seria executado, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Mordecai respondeu com palavras que queimaram a alma da rainha, dizendo que se ela ficasse calada, o socorro viria de outro lugar, mas ela e sua família morreriam, alertando que talvez ela tivesse alcançado a realeza justamente para um momento como este. Ester sentiu o peso do seu destino e, abandonando o medo, pediu que todo o seu povo jejuasse por ela durante 3 dias. Com o coração batendo forte, ela se preparou para o maior risco de sua vida, proferindo a frase que ecoaria pela eternidade: "Se eu perecer, pereci vestindo sua dignidade." Ela caminhou para o pátio, onde o fio da vida e o da morte estavam separados por um único olhar do rei. No 3º dia de jejum, Ester vestiu seus trajes reais e caminhou em direção ao pátio interno, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som de seus passos no mármore. Quando o rei Xerxes a viu de pé sob o sol, ele sentiu uma mistura de surpresa e admiração e estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela vivesse. Ester não revelou sua petição imediatamente, mas convidou o rei e Amã para um banquete privado que ela havia preparado. Durante a refeição, a rainha manteve o mistério e pediu que ambos retornassem no dia seguinte para um segundo encontro. Amã saiu do palácio radiante de orgulho, sentindo-se o homem mais importante do mundo, mas sua alegria desapareceu ao ver Mordecai ainda firme no portão real. Consumido pelo ódio, ele seguiu o conselho de sua esposa e construiu uma forca de 20 metros de altura, planejando pedir ao rei a execução de seu inimigo logo ao amanhecer. Naquela mesma noite, o sono fugiu do rei Xerxes e ele ordenou que lhe lessem o livro das crônicas do reino. Como se uma mão invisível guiasse o leitor, ele ouviu novamente sobre o dia em que Mordecai salvou sua vida da conspiração dos guardas. O rei perguntou qual honra havia sido dada àquele homem, e a resposta foi: o silêncio absoluto, pois nada fora feito. Exatamente naquele momento, Amã entrava no pátio para pedir a morte de Mordecai, mas o rei o chamou primeiro e perguntou o que deveria ser feito para o homem que o rei desejava honrar. Pensando que a honra seria para si mesmo, Amã sugeriu roupas reais, o cavalo do rei e um desfile público de glória. Xerxes então ordenou que Amã fizesse exatamente tudo aquilo para o judeu Mordecai. Com o rosto pálido e o espírito quebrado, o vilão foi forçado a exaltar publicamente o homem que ele planejava destruir, preparando o terreno para sua queda definitiva. No segundo banquete de Ester, o rei insistiu em saber seu desejo, e a rainha finalmente quebrou o silêncio, clamando por sua vida e pela vida de seu povo. Ela revelou que haviam sido vendidos para o extermínio, e quando o rei, enfurecido, perguntou quem era o culpado,
Ester apontou o dedo para o adversário e inimigo Hamã. O medo paralisou o vilão, e em um instante de fúria, o rei ordenou que ele fosse enforcado na própria forca que ele havia construído. Embora o decreto original não pudesse ser anulado, Xerxes deu a Mordecai autoridade para escrever uma nova lei, permitindo que os judeus se defendessem. No dia marcado para a tragédia, a dor se transformou em vitória e o medo em celebração nacional, estabelecendo a festa de Purim como memória eterna de que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Ester permaneceu como a rainha que arriscou tudo, e Mordecai tornou-se o segundo homem no império, provando que a coragem de uma órfã e a integridade de um exilado podem mudar o curso de toda a história humana.